Bom dia. Hoje eu vou apresentar a minha avaliação individual. Eu fiz uma análise do capítulo 2 do Marshall Berman com relação ao tropicalismo, que foi um movimento que aconteceu ali durante a ditadura militar do Brasil. Então, iniciando, o objetivo é analisar como que a teoria da modernidade de Marshall Berman, especialmente nesse capítulo 2, se manifesta na produção artística do movimento tropicalista no Brasil. E a proposta se dá da importância de entender a modernidade não apenas como um fenômeno europeu, mas também como uma vivência cultural em países periféricos como é o Brasil, onde assume formas únicas como a do tropicalismo. Então, primeiramente, quem foi Marshall Berman? Ele foi um filósofo, sociólogo e professor norte-americano. Ele nasceu ali em 1940 e viveu até 2013. Ele foi especialista em teoria crítica, modernidade e marxismo humanista. Foi professor de ciência política na Universidade de Nova York e a sua obra busca aproximar filosofia, literatura e a vida cotidiana. Bom, a principal obra dele é Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, de 1982. É um livro que articula a experiência da modernidade com base em Marx, Baudelaire, Dostoiévski, entre outros, e ele entende a modernidade como uma experiência vivida, repleta de contradições, transformações e ambivalências. A sua abordagem ela une análise teórica com elementos culturais e urbanos como a arte, a arquitetura, a poesia e a cidade. Alguns dos conceitos-chave da modernidade, segundo Berman, são a modernidade como um processo contraditório, a criação e a destruição. Então, quando ele fala de modernidade, ele não está falando só da tecnologia ou só de avanços econômicos. Ele mostra que a modernidade é cheia de contradições. Então, ao mesmo tempo que cria coisas novas, como ideias, cidades ou movimentos culturais, ela também destrói o que existia antes. O segundo tópico aqui é a experiência individual e coletiva do sujeito moderno. Então, o Berman ele fala que a modernidade ela é vivida tanto no nível coletivo quanto no individual. E a gente sente isso no dia a dia, nas relações que mudam, o trabalho, a cultura. Então, esse sujeito moderno é a pessoa que tenta se localizar em um mundo que está sempre em movimento, tentando entender quem é em meio a tanta transformação. O terceiro tópico aqui é a cidade como símbolo e palco das transformações modernas. Então, um dos lugares onde tudo fica mais visível é na cidade. Então, para o Berman, a cidade moderna é um tipo de palco onde os conflitos da modernidade acontecem. É na cidade que a gente vê as desigualdades, avanços tecnológicos, os encontros de culturas diferentes, o consumo e a exclusão. Ela é um símbolo e um espaço físico onde as mudanças se manifestam. E também é onde muitos artistas modernos, como os do tropicalismo, eles vão buscar inspiração. E por último aqui, tudo que é sólido se desmancha no ar. A instabilidade como marca do mundo moderno. Então, essa frase ela resume bem o que o Berman quer dizer. Então, tudo que parece fixo, estável ou tradicional, com o tempo acaba se desfazendo. A modernidade ela não permite que nada fique parado por muito tempo. As certezas elas desaparecem, as estruturas mudam, os valores são questionados. Então, é um mundo que está sempre em constante transformação e onde a única certeza é que tudo pode mudar e sempre muda. Então, o que eu trouxe aqui de objeto de análise foi o tropicalismo. E o que é o tropicalismo? Ele foi um movimento modernista brasileiro num estado tropical. Então, é um movimento cultural brasileiro surgido ali no final dos anos 60. Uniu música, teatro, cinema, artes visuais em uma estética de ruptura. Ela mistura o tradicional, então o folclore, o samba, o balão, com o moderno, rock, pop e o concretismo. Ela contestava a ditadura militar e também os limites da arte engajada. Alguns dos principais nomes desse movimento são Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Os Mutantes. Aqui a gente tem a capa do disco Tropicália, o Panic! At Circenses, em 1968 ele foi lançado, e é uma representação visual muito poderosa do movimento, porque é um álbum coletivo, né, reunindo os principais nomes do tropicalismo, como eu já mencionei, o Gilberto Gil, Gal Costa, e ele é considerado o manifesto musical do movimento. Então essa capa ela traz todos os artistas reunidos em uma composição bem tropicalista mesmo e simbólica, então remete a ícones religiosos e uma estética de colagem modernistas. Então a gente consegue ver ali plantas tropicais, as roupas coloridas, as estampas, os instrumentos musicais, tudo remetendo a esse movimento. Bom, aqui a gente tem a modernidade vivida no tropicalismo, então a fusão de estilos, as linguagens, como reflexo da experiência moderna, é um traço muito marcante, porque, segundo Berman, é uma mistura, essa mistura constante, né, de ideias, sons, linguagens e estilos, e o movimento moderno ele não é muito linear ou puro, ele é feito de sobreposições e contrastes, então o tropicalismo ele traduz isso muito bem. Os artistas eles misturam bossa nova com rock psicodélico, a música clássica com cantiga de roda, tradição com vanguarda. Então é uma fusão e um reflexo direto do que o Berman descreve como a experiência moderna. É uma vida cheia de referências que colidem, sobrepõem e recriam. A gente tem também a crítica social e política, o sujeito moderno em crise. Então, esse é um outro ponto importante, né? Porque na visão do Berman, o sujeito moderno está sempre em constante mudança, em constante crise, e ele vive num mundo de transformação. Então é cheio de promessa, mas também cheio de incerteza e desigualdade. E os tropicalistas eles trazem isso para a música, criticando o autoritarismo da ditadura na época, né? O consumismo da época também, a repressão cultural. Então eles trazem tudo isso em um único movimento. E aqui no terceiro tópico a gente tem o Brasil como moderno como periferia, que absorve e reinterpreta a modernidade. Então, o Berman ele fala da modernidade como algo vivido de formas diferentes ao redor do mundo. E no Brasil essa experiência moderna ela é periférica. A gente não cria modernidade no centro, como Paris, Londres, Nova York, mas a gente absorve e transforma, devolvendo isso em outras cores, sons e outras referências, e o tropicalismo é um ótimo exemplo disso. Ele se apropria de elementos estrangeiros e mistura com a cultura brasileira, criando algo que é único e autêntico. E aqui, por último, a gente tem a tensão entre a tradição e a inovação, que é um traço central da análise de Berman. Então, essa tensão, né, entre o novo e o antigo é um dos eixos principais da modernidade para o Berman. A tradição ela não desaparece, ela convive entre conflito e dialoga com a inovação. No tropicalismo, isso aparece na mistura com cantigas populares, os ritmos regionais e as linguagens experimentais. A arte tropicalista né, ela não joga fora o passado, mas ela também não se prende a ele. Então, ela reinventa. Aqui a gente tem algumas conexões entre o Berman e o movimento. Então, para o Berman, a modernidade ela é cheia de contradições e, ao mesmo tempo que ela traz a liberdade e inovação, ela gera crises, perdas e conflitos. No tropicalismo, esse movimento ele mergulha essa bagunça moderna e transforma tudo em arte, misturando a crítica política, a cultura pop e a tradição brasileira. Assim como o flaneur de Baudelaire observava a cidade com um olhar atento e sensível, os tropicalistas eles olhavam para o Brasil dos anos 60, que era um país moderno e cheio de desigualdades, e criavam a partir desse caos. O disco Tropicália é um, é um retrato sonoro né, dessa modernidade. Então ele é colaborativo, que reúne muitos artistas, ele é experimental, porque é algo novo, e cheio de referências e questionamentos. Essa mistura de sons, estilos e provocações, ela reflete o que Berman chama de espírito modernista, que é aquela vontade de criar algo novo, mesmo quando tudo parece estar se desfazendo. O tropicalismo ele mostra que a modernidade não é uma coisa
somente da Europa ou dos Estados Unidos, ela também se vive e se canta nos trópicos. Aqui eu trouxe uma frase que está na introdução, que é: ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promove aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor, mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que somos. Acho que essa parte, né, reflete muito bem essa conexão entre o movimento tropicalista e as ideias dele. E aqui indo para a parte final, né, o pensamento do Berman ajuda a gente a entender que a modernidade ela não é uma ideia muito distante ou abstrata, ela está presente nas tensões, conflitos e transformação do dia a dia, no cotidiano mesmo. Então, ao analisar o tropicalismo, esse movimento, por essa lente, a gente percebe que o movimento capturou de uma forma artística e crítica, né, com os dilemas de um Brasil que tentava se modernizar sem romper com as tradições, as contradições sociais, culturais e políticas. E essa obra, né, o disco Tropicalia, revela muito essa modernidade tropical, que é caótica, criativa, fragmentada e cheia de ambivalências, exatamente como o Berman descreve como o espírito moderno. E mais que um estilo musical, né, o tropicalismo ele se torna um espelho da modernidade periférica, onde resistir, criar e se reinventar é uma forma de existir dentro do turbilhão moderno. Então, o modernismo, né, para o Berman é estar dentro da mudança e o tropicalismo é a prova de vida disso. E aqui eu tenho as referências, né, que eu usei para produzir essa análise. E é isso.